Olá, sou o Ricardo Parmigiani, fotógrafo de família, produtos e pets, e você está na terceira aula do curso básico de fotografia. Nessa aula nós vamos ver a respeito dos fundamentos, da fotografia. Então, na primeira aula, falei que nós tínhamos como fundamentos a luz, composição, direção de modelos, tratamento de imagens. Vou começar falando um pouquinho sobre tratamento de imagem, muito pouco. Vocês foram convidados a fazer fotos na última aula, utilizando os modos semiautomáticos da máquina, como macro, TV e AV, ou seja, prioridade de abertura, prioridade de obturação. Vocês, quando clicaram, quando baixaram as fotos para o seu computador ou para o seu celular, vocês se depararam com as propriedades do arquivo. O que acontece nas propriedades do arquivo? Você tem alguns itens que sempre aparecem nessas propriedades, que é a abertura, o tempo, o ISO que é utilizado e a distância focal. Vamos considerar cada um deles mais para frente. Esses são os pontos principais que tem em cada uma desses EXIFs. O que é o EXIF? EXIF é um metadado que é inserido na foto pelo fabricante da máquina ou do celular. É uma classificação seguida pelos fabricantes das câmeras digitais que gravam as informações sobre as condições técnicas da captura da imagem junto com o arquivo da imagem, na forma de metadados. Então eles ficam ali, capturados. E as terminações de arquivo como JPG, TIFF e outros, eles gravam esses metadados. Um ponto interessante a respeito disso é que esses metadados eles são interessantes para a gente saber sobre a captura da máquina. Por exemplo, essa foto aqui. Essa foto que eu cliquei no produto, dá para saber qual que é. Ele tem aqui nas informações do arquivo, então tem o nome que eu dei para ele, tem a data que ele foi capturado, tamanho, as dimensões que ele foi salvo aqui, Aí aqui tem os dados, ó. Essa foi uma foto na velocidade 1:100, abertura f/8 e 37 milímetros, E um ISO 400. Aqui tem a máquina que eu utilizei na época, que era uma T3i, ainda tem essa máquina muito boa. Então, aqui a gente tem as informações do arquivo que são importantes. Essas informações, elas vão nos ajudar no futuro para nós aprendermos a tratar as imagens. Então, de acordo com essas informações, nós vamos decidir que tipo de tratamento nós vamos fazer nessa imagem. Então, é fundamental ter em mente que toda imagem que é capturada, ela precisa ser tratada ou pela câmera, ela tem um software interno que faz o tratamento e aí dá para nós esse formato pronto, ou então utilizando algum software de tratamento de imagens. Então vamos ver depois os dois tipos de formato de arquivo que nós podemos obter de uma máquina. Mas por enquanto é isso que eu gostaria de conversar com vocês. Aí vocês podem, pelas suas imagens abertas, abre no computador e vê o formato, essas especificações do arquivo para vocês entenderem um pouquinho. Já que vocês utilizaram modos semiautomáticos, a máquina aqui determinou muita coisa. Então aí vocês vão ver como realmente essa máquina essa imagem ela foi clicada. Bom, primeiro fundamento que eu gostaria de considerar com vocês é o fundamento da luz. Então, a fotografia, ela se baseia num tripé de luz, que é o ISO, a sensibilidade, a velocidade, ou seja, a duração que a câmera vai ficar com o sensor exposto, e a intensidade, ou seja, a abertura, mais fechado ou mais aberto. Então, vocês têm que saber ISO, abertura e tempo. Fotografia é isso, é saber ISO, abertura e tempo. É fundamental nós sabermos isso. Por quê? Para podermos ter uma boa exposição.
Então, quando nós vamos clicar uma foto, nós devemos tentar harmonizar esses 3 itens para termos uma exposição correta. O que é exposição? Exposição é a quantidade total de luz que chega ao sensor da câmera. Então, é o resultado de uma fotografia obtido antes do tratamento, na hora que você vai clicar. Isso é exposição. O nosso desejo, ao termos uma fotografia, é nós termos uma gama tonal completa. O que é gama tonal? Gama tonal é a variedade de cinzas entre o preto, que aqui está número 1, e o branco, que aqui está número 10. Então, dentre esses 10 cinzas diferentes, nós queremos que a nossa máquina ela capture. Mas por que cinza? Porque a máquina captura em cinza. As nossas câmeras fotográficas, elas capturam a luz entre branco e preto. E aí, dentre essa luz, ela tem os vários dentro dela, que cada um captura uma cor, né? Então, um vai capturar o vermelho, outro vai capturar o verde, na verdade 2 vão capturar o verde, e o outro vai capturar o azul. Então, eles vão fazer essas... e aí esse balanceamento vai trazer todas as cores. Mas o ponto-chave para a exposição, então, é isso. Sabemos entre o preto e o branco, e temos na nossa foto todo esse tipo de cores. Nós temos 3 tipos de exposição nas nossas fotos. Nós temos uma subexposição, uma exposição correta e uma superexposição. Então, o que é subexposição? Deixa eu compartilhar aqui. A subexposição é esse tipo de foto. Então, aqui nós podemos ver, né? Quando existe a subexposição, existem pretos absolutos, conforme nós podemos aqui no cantinho da imagem. E assim se perde a textura do objeto. A subexposição não é aquilo que nós queremos. A aparência do objeto ele fica sem brilho, né? Tá vendo? Essa foto não é bonita, realmente. Agora, a subexposição ela não pode ser confundida com um estilo de fotografia que se chama low-key. O que é o low-key? Deixa eu subir aqui. O low-key se refere a uma imagem composta de tons mais escuros, como nessa parte da esquerda, tá? Então, apesar de estar com tons mais escuros, ele conserva a gama tonal completa, sem perder nada. Então, a pessoa quis fazer essa foto desse jeito, ela manteve os cinzas, né, na foto, e ficou uma foto bonita. Um outro erro que se tem na fotografia é a superexposição. O que é a superexposição? É o que está aqui, olha, tá vendo? Matou a foto, né? Estragou. Aqui o bichinho que está soltando a água, a gente perdeu toda a textura dele, textura do monumento, das pedras. Tá errada essa foto. É uma foto ruim. Então, na superexposição, existem alguns brancos absolutos, se perdendo assim a textura do objeto. É quando a gente diz que a foto ficou estourada. Mas não se deve confundir a subexposição com high-key. Então, e o terceiro tipo de exposição, que é o que nós queremos, é a exposição correta. Como está aqui. Então, o que acontece na exposição correta? Na exposição correta, nós temos a gama tonal completa. Então, nós temos aqui todas as cores, né? No caso, essa foto tem mais verde e cinza, mas tem todas as cores e, na maioria das vezes, para nós termos uma exposição correta, nós temos que utilizar bem o fotômetro da câmera, ou um fotômetro externo, né, se assim vocês desejarem. Então, nós temos nessa gravura, né, a gama tonal, ou seja, os cinzas, né, de uma foto. Então, nós temos desde o branco até o preto, né? Aqui, high-key, o que eles consideraram foi da metade para o branco, o low-key da metade para o preto, e o middle-key, ou seja, uma exposição média, né?
3 para cima e 3 para baixo dentro da exposição. Se vocês notarem, aqui no meio, os cinzas, só um ponto, né? Os cinzas de dentro, eles são iguais, tá? Eles parecem mais claros e mais escuros pelo restante. No meio tem um cinza, que é igual. Esse é o ponto médio. A nossa câmera, o sensor da nossa câmera, ele foi projetado para considerar esse cinza, que se chama cinza 18%, como a exposição correta da máquina. Então, este é o cinza médio, né? O cinza 18%. Vamos considerar a partir da próxima aula mais sobre esse assunto, tá bom? Gostaram do assunto? Querem aprender mais? Então, continue comigo na próxima aula. Até a próxima. Tudo de bom para vocês.